Boa tarde, diretores, professores, estudantes que nos acompanham neste momento. É uma felicidade poder estar aqui mais uma vez para o nosso segundo dia de live. Nossa Secretaria de Educação preocupada mais uma vez com a preparação dos nossos estudantes para os vestibulares que estão chegando logo, vem mais uma vez realizar agora o segundo dia da live do Acerta Mais Enem. Queremos fazer esse reforço de que nos próximos dias 25, 26 e 27 estaremos aí com a prova do SIS e do vestibular macro da UEA, e nos dias 9 e 16 de novembro, as provas do Enem. E nós queremos os nossos estudantes bem preparados para esses vestibulares aí. Então, a Secretaria abraça mais uma vez essa causa e vem aqui disponibilizar esses momentos especiais com vocês, trazendo professores gabaritados para apresentar para vocês um reforço de preparação para essas provas que estão por chegar aí. A nossa secretária Arlete, a nossa secretária pedagógica, professora Georgette Borges, nossa diretora Jane Beth e a nossa gerente, professora Keila, manda um grande abraço, desejando muita sorte para todos. Queremos ainda dizer que vamos ter hoje como aulas especiais as áreas de ciências da natureza e matemática. Vamos também desmistificar essa ideia de que essas duas áreas são bichos de sete cabeças. E os nossos professores, a forma como eles vão trabalhar com vocês, vão com certeza ser bem didáticos, a fim de que vocês assimilem bem o que vai ser transmitido aqui. Tá bom? Desejamos um grande abraço a todos, uma boa aula e bola para frente, desejando sucesso a vocês. Olá, meu caríssimo aluno, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Oliveira, sou professor de CNT e venho aqui para trazer para vocês questões das três áreas específicas, Biologia, Química e Física, que são questões recorrentes nas provas do Enem. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês 8 questões, sendo 3 de Biologia, 3 de Química e 2 de Física. E nessas questões eu vou abordar mais ou menos os temas que são mais cobrados, tá bom? Então a gente vai começar pela primeira leitura, pela primeira questão de Biologia. Então vamos para o quadro. Então vamos lá. Fazendo a leitura da questão, é o seguinte, ó, a proposta é: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nos em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes, enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Vamos lá. É importante nessa questão que a gente consiga fazer uma associação às principais relações ecológicas, né? As relações ecológicas citadas aqui nas alternativas nos permitem identificar algumas situações e ver qual delas se enquadra melhor com esse exercício. Então é uma questão bem interessante, né? Uma questão do Enem de 2019. E aí eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma das alternativas. Vamos lá. Ele propôs aqui letra A, sinfilia. Letra B, predatismo. Letra C, parasitismo. Letra D, competição. E letra E, comensalismo. Vamos analisar. Primeiro, quando a gente fala de sinfilia, também chamada de esclavagismo, ela está mais associada às formigas e os pulgões. É apenas um exemplo. Mas nesse caso, a formiga ela se aproveita do néctar produzido pelos pulgões, e nesse momento os pulgões são protegidos pela formiga. Então há uma troca entre elas. Beneficia mais a formiga do que o próprio pulgão. Mas de alguma forma não tem a ver com a proposta ou a estrutura apresentada pelo Enem no texto. Segunda, predatismo.
O predatismo significa que um mata o outro, né, para transformar na sua fonte de energia. No caso aqui, eu estou usando o leão e a zebra como exemplo. O leão e a zebra seria o seguinte: o leão ele vai matar a zebra, vai consumir toda a matéria, né, toda a sua forma de energia, e ela prevalece, né, domina apenas uma forma de energia no final do processo. Ou seja, somente um se beneficia do processo e também não tem a ver com a proposta dessa questão do Enem. Vamos para a letra C. Parasitismo. Um vive às custas do outro, sem matar rápido. O exemplo que eu trago aqui para o parasitismo seria a relação entre o carrapato e o cachorro. Tá? O carrapato ele vai se apropriar, né? Ele vai se penetrar no pelo do cachorro, vai fixar na pele do cachorro, né? E ele vai sugando sua forma de energia num processo mais lento, né? Que pode causar alguns impactos depois nos cachorros, né? Seja num curto, médio ou longo prazo, tanto faz, né? Mas de certa forma um está beneficiando da fonte de energia do outro, mas é um processo que é mais lento, não é um processo tão instantâneo, tá bom? A letra D, ele fala competição, disputa pelo mesmo recurso. E nesse caso, ela vai de frente com a proposta do texto do Enem. No caso aqui, a cutia, o processo de ladroagem das cutias significa que uma está simplesmente enterrando uma semente, a outra descobre onde está a semente, tira essa semente e enterra em outro lugar. Então elas estão competindo o mesmo recurso. Nesse momento, ela valida a alternativa correta da prova do Enem. E na letra E, que também foi descartada, ele diz comensalismo. Um se beneficia, mas o outro não é afetado. No caso aqui, o exemplo que eu coloquei como referência seria a relação do tubarão e da rêmora, né? O tubarão ele gera sua fonte de alimentação, né? Ele caça a sua presa e os resíduos gerados ali, que no caso o tubarão não vai ingerir essa presa, né? Esses resíduos, as rêmoras vão se apropriar disso e vão se alimentar também. Não prejudica o tubarão, mas alimentam as rêmoras, ok? Então, questão bastante interessante. É uma questão que vale a pena fazer uma revisãozinha sempre, tá? Porque esses processos, essas questões que eu vou trazer para vocês aqui são questões recorrentes do Enem, elas caem com uma certa frequência, tá bom? Vamos para a segunda questão. E a proposta da segunda questão, que é do Enem 2009, ele diz o seguinte: é uma questão de genética e a proposta é: em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram, letra A, os genótipos e os fenótipos idênticos, letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, letra C, diferença nos genótipos e fenótipos, letra D, o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes, e letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. No caso, para comentar essa questão, é importante a gente ressaltar que nós temos que relembrar os conceitos de genética básica, o que são genótipos e o que são fenótipos, tá? Mas nesse momento, vamos só recapitular a proposta da questão, que é importante a gente frisar que ali foi um processo de clonagem. E o processo de clonagem, ele exige que o código genético seja copiado da planta original. Ou seja, os genes são copiados, né? E o fenótipo ele tem a ver com a interação do meio com o genótipo. Então ele precisa de um ambiente externo, interferindo ali com características físicas, fisiológicas, né, que podem afetar a planta, no caso ali, que seria a planta que ficou sem a exposição da luz solar. Vou analisar o resultado e vamos revisar um pouquinho rapidinho esses conceitos, tá? Então, alguns conceitos importantes são palavras-chave, né? São conceitos-chave, né? Eu deixei claro aqui, ó, o genótipo é um conjunto de genes de um organismo da parte herdada, né? Nesse caso, todas as plantas têm o mesmo genótipo. Fenótipo são características observáveis resultantes da interação entre o genótipo e o ambiente, a exposição à luz,
no caso aqui afetaria a produção de clorofila. Então, das alternativas apresentadas pelo Enem, a letra B, ela traz exatamente isso. Ele diz, os genótipos são idênticos e os fenótipos diferentes. Isso implica que os genótipos idênticos devido ao processo de clonagem e os fenótipos diferentes, pois um grupinho de plantas não foi exposto à luz solar. E nesse momento, ela não conseguiu desenvolver a clorofila. E por isso, as suas folhas ficaram amareladas. Em contrapartida, o outro grupo exposto à luz ficou com as suas folhas verdes igual à original. Então, uma questãozinha interessante, bem bacaninha, dá para revisar um pouquinho de genética no processo, né? A questão de clonagem tem caído com bastante frequência, né, nos últimos anos da prova do Enem, então é uma questão que vale a pena dar bastante atenção, tá bom? Eu vou para a terceira questãozinha de biologia, né? Vou passar para a questão. E essa questão é uma questão de parasitologia, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre processos de parasitologia, tá? Também um tema bastante recorrente na prova do Enem. A questão é de 2019 e traz a seguinte proposta. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Esquistossoma mansoni, ou esquitossomo, tá? O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Esse dado foi extraído da Fiocruz. Uma vantagem de vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, vamos para as alternativas. Letra A, impedir a penetração do parasita pela pele. Letra B, eliminar o caramujo para que não haja contágio. Letra C, impedir o acesso do esquitossomo especificamente para o fígado. Letra D, eliminar o esquitossomo antes que ocorra o contato com o organismo. E letra E, eliminar o esquitossomo dentro do organismo antes da manifestação do sintoma. O que é importante nessa questão? Primeiro, lembrar qual que é o papel da vacina. A vacina, na verdade, por exemplo, nesse caso do texto, ela extraiu a proteína do verme, introduziu no corpo em forma de vacina, fez com que o corpo produzisse anticorpos, ou seja, o corpo vai criar mecanismos de combate para evitar que esses micro-organismos, esses seres, né, que entram no corpo, possam causar alguma doença ao longo de curto, médio ou longo prazo. Então, a vacina ela tem um papel importante. Assim que a pessoa sofre uma contaminação, o corpo ele está preparado para combater este problema, para combater esse ente que está dentro do nosso corpo. Então, analisando o resultado, a alternativa mais correta aqui seria a letra E, que diz eliminar o esquitossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Ou seja, a pessoa já foi contaminada. Se ela foi contaminada, o corpo precisa produzir os anticorpos para eliminar e evitar problemas mais para frente, tá bom? Então, essas são as 3 questões de biologia que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Falamos aí rapidamente sobre as relações ecológicas, falamos um pouquinho de genética e falamos de parasitologia. Claro, nós temos outros temas interessantes em biologia para a prova do Enem, mas esses são temas que, observando as provas dos últimos anos, né, são temas que têm aparecido aí com certa frequência. Então, vale a pena o seu estudo em cima desses temas, tá bom? Agora eu quero fazer com vocês um bate-papo sobre química. Eu quero falar aqui rapidamente com vocês sobre química ambiental, né, através de exercícios, né? Química ambiental. Quero falar um pouquinho também sobre a relação ali orgânica, com um pouquinho de estequiometria, né, que também são temas bastante cobrados. E vamos falar também um pouquinho sobre tabela periódica. Como fazer um exercício de tabela periódica sem ter uma tabela periódica na prova do Enem. Então a gente vai analisar aqui alguns casos importantes, tá bom? Vamos para a primeira questão escolhida, tá? É uma questão de química ambiental, também para gerar uma reflexão bem legal para a gente aí, tá? Tema ambiental é um tema em pauta, né? Então vamos lá. O exercício é de 2019 e ele fala o seguinte, em 2009, né? E ele fala o seguinte: a atmosfera terrestre ela é composta pelos gases nitrogênio,
N2, e oxigênio, O2, que somam cerca de 99%, né, dos gases da atmosfera. E também é formada por gases traços, entre eles o gás carbônico, CO2, o vapor de água, H2O, o metano, CH4, o ozônio, O3, e o óxido nitroso, N2O, que compõem o restante de 1% do ar que respiramos. No caso, gás traços são esses gases que compõem a atmosfera em menor quantidade, tá? Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento de concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Então, vamos para frente. Considerando o texto, né, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: antes da gente fazer a leitura aqui das alternativas, claro que vale uma reflexão muito importante para a gente nesse momento, que é a relação do desmatamento, né? É importante a gente frisar que nesse momento o Enem ele enfatizou nessa questão, né, uma questão de 2009, mas ele enfatizou o fato do desmatamento contribui muito para o efeito estufa, né? Então, nas alternativas, ele propõe assim, ó, letra A: reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Letra B: promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4, que é o metano, gás metano. Letra C: reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver CO2 da atmosfera. Letra D: aumentar a concentração atmosférica de H2O, água no caso, né? Molécula capaz de absorver grande quantidade de calor, e remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. A alternativa mais aceitável nesse momento, a alternativa que melhor justifica isso, é a alternativa C, que diz reduzir o desmatamento, mantendo assim, né, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. É uma questão importante porque é uma questão, de fato, nós estamos vivenciando em tempos atuais questões que são problemas do efeito estufa, né? Estamos passando por situações climáticas globais, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Nós estamos vivenciando os efeitos cada vez mais acentuados, né, do desmatamento. Então, lá em 2009, o Enem já trouxe essa proposta no exercício, citando a questão do desmatamento. Então, que fique bem claro para todos, que fique assim, tipo, uma campanha muito importante e que tem que ser levada a sério. Vamos cuidar das nossas florestas, né? Elas são responsáveis pela manutenção da nossa vida aqui, tá bom? Então é uma questão com temática muito importante, é uma questão teoricamente simples, o Enem já tinha deixado bem claro no texto que a temática ali era o desmatamento, que acentuava o efeito estufa, né? Então é uma questão assim, com alternativas bem simples de julgar, mas de muita importância, tá bom? Então fica a dica aí para você cuidar da floresta aí sempre, tá? Vamos para a próxima? E na próxima questão, que é do Enem de 2017, eu vou falar um pouquinho de química orgânica e no meio ali a gente vai falar um pouquinho de estequiometria também, tá? É uma relação estequiométrica bem simples, né? A temática mais importante aqui é a parte da orgânica, né? E essa questão, ela traz pra gente o seguinte, ó. O ácido acetil salicílico, também conhecido como AAS, popularmente conhecido como AS, né? De massa molar igual a 180 gramas mols, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, de massa molar igual a 138 gramas mols, com anidrido acético, usando-se o ácido sulfúrico como um catalisador, conforme a equação química que está aparecendo aí. Então, na equação química aparece a molécula de ácido salicílico junto com o anidrido acético, catalisado ali, né, pelo ácido sulfúrico H2SO4, formando o ácido acetil salicílico e o ácido acético. Na sequência, ele propõe assim: após a síntese do AAS, é purificado, né, em rendimento final
é de aproximadamente 50%. Então esse dado é importante, que o rendimento ali é de 50% da reação química, tá? Devido às suas propriedades farmacológicas, como antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombiótico, o AS é utilizado como medicamento em forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Eu devo fazer uma outra observação antes de continuar o exercício, que nesse momento a gente tem que estar atento que o Enem, não só na prova de química, mas isso acontece muito na prova de física e também, possivelmente, na prova de matemática, o Enem explora bastante as conversões de unidades. Então, sempre muito cuidado com as informações dentro desse exercício, porque às vezes a massa está em miligrama, mas talvez precisa calcular em gramas ou em quilogramas, e esse é um dado que acontece, é um problema que acontece em quase todas as provas do Enem. Então, a exigência, saber trabalhar com sistemas de conversões de unidades, acaba sendo muito importante, principalmente na área de CNT e matemática, tá bom? Eu vou dar sequência no exercício, e aí a proposta da questão é a seguinte: uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. A pergunta é: qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas, ele quer saber isso em quilogramas, tá? Que deve ser empregada para este fim. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado com os dados e eu vou abrir espaço para a gente comentar rapidamente a solução mais rápida para esse exercício, tá bom? Então, quais são os dados deste problema? Primeiro, ele deu a massa molar do ácido salicílico, né, como 138 gramas por mol, né? Ele deu a massa molar do AS, 180 gramas mol. Ele deu a massa do AS, de cada S, no caso ali, são 500 miligramas, né? Esse é um dado que a gente tem que fazer conversão de unidade. Ele deu pra gente o número de comprimidos, né, no caso do lote ali, são 900 mil comprimidos produzidos, e o rendimento dessa reação, 50%. Eu vou arrancar essa informação aqui da frente e vou resolver com vocês aqui passo a passo, tá bom? Então deixa eu só deixar aqui desse jeito, tá? E depois a gente vai comentando o resultado. Então, a solução aqui mais fácil aqui, primeiro, nós temos uma massa de 500 miligramas do AS, né? A primeira coisa importante, eu tenho que passar esse dado para gramas. Fazendo o quê? Dividindo esse valor por 1000. Então eu vou colocar a divisão aqui por 1000, e aí esse resultado me dá 0,5 gramas. Então cada AS tem 0,5 gramas. Só que são fabricados 900 mil comprimidos. Então, se eu multiplicar esse valor por 900 mil comprimidos, eu precisaria de uma massa de 450 quilogramas. Como a gente tem 900 mil comprimidos produzidos, esse 450 quilogramas, ele já é a massa originária, a massa final após a reação química. Só que lá no texto falava de um rendimento de 50%. Então eu tenho que calcular agora a massa teórica, né? Então, se isso aqui corresponde a 50%, o dobro disso corresponde a 100%. Então a massa teórica, ela tem que ser 900 quilogramas de AS. Como ele quer saber qual é a massa do ácido salicílico, que originou lá o ácido salicílico, ele foi sintetizado para produzir o AS. Então o que eu vou ter que fazer nesse momento? Eu vou ter que analisar a parte estequiométrica do exercício. Tá? Se você voltar na reação química, lá mostra a relação 1 para 1. É 1 mol de ácido acetil salicílico para 1 mol de ácido acético. Como a relação é 1 para 1, 1 mol de cada, então como é 1 mol para cada, esse cálculo é mais fácil de fazer direto. Então é 1 mol para 1 mol. Então se eu pegar a razão entre as duas massas molares dadas no exercício, uma 138 gramas por mol do ácido acético, tá? Do ácido salicílico, desculpa, e 180 do AS, e eu multiplicar isso pela massa que foi produzida total, a massa teórica, que é 900 kg, esse cálculo vai nos dar aproximadamente 690 kg. Então são necessários sintetizar 900 kg do ácido salicílico
para a gente obter ali a proposta que foi feita ali, que é ter comprimidinhos de 0,5 gramas no total de 900 mil comprimidos. Resultado do exercício, né? 690, tá bom? Então, essa é uma questão bem típica no Enem, bem comum, tá? Na parte de química, ele envolver ali um processo de reaçãozinha química, falar um pouquinho ali também sobre a relação molaridade na reação, trazer ali como tema principal também a química orgânica, conhecer um pouquinho das moléculas, né, das funções orgânicas, né? Então são temas que o Enem considera como relevante e vale a pena sempre dar uma atenção especial para eles, tá bom? A nossa próxima questão, ela vai trazer para a gente tabela periódica, tá? Essa questão, ela é bem legal, ela é bem interessante, porque assim, o Enem ele não disponibiliza para você uma tabela periódica, ele não deixa uma tabela periódica disponível. Ele também não disponibiliza para você o diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama de distribuição eletrônica. Então, nessa prova, você tem que saber o Linus-Pauling, né, e a tabela periódica. Só que nesse caso, como a tabela periódica não está disponível, o Enem ele também vai te dar caminhos, né? Ele talvez, se você estudar a estrutura da tabela periódica, é bem provável que se você estiver lendo a questão ali, você já consiga responder uma questão dessa, mesmo não tendo uma tabela disponível. Mas a gente vai analisar isso com bastante carinho, com bastante cautela, tá bom? Eu vou começar a leitura do exercício, ó. Então, essa questão é do Enem de 2018 e ele traz a seguinte proposta. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73. Então eu vou fazer um destaque importante, porque tem um trecho aqui que ele é necessário para a gente resolver o exercício. O elemento aqui, ó, igual a 41 de massa atômica, ele tem propriedades químicas tão parecidas, até aqui super importante, tá? Ao elemento de número 73. E por causa disso, eles chegaram a ser até confundidos na história, tá? Então, a proposta é: por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foram conferidos a esses elementos o nome de Nióbio, cuja massa atômica é Z igual a 41, e Tântalo, de número atômico 73. Tá? Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e de outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns. Também vale a pena destacar esse trecho, ó. Exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Esse texto foi extraído de um livro muito legal chamado A Colher que Desaparece. Recomendo fortemente essa leitura. Muito bom. Na sequência, ele propõe o seguinte: a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, devem-se ao fato de, letra A, terem elétrons no subnível F, B, serem elementos de transição interna, letra C, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, letra D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, e letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Essa questão eu preciso voltar e dar outra ênfase a ela, porque, pensa bem, se você for analisar essas 5 alternativas propostas, a gente tem um problema. Eu teria que lembrar toda a estrutura da tabela periódica, fazer a distribuição dos números atômicos 41 e 73, e depois localizar esses elementos na tabela periódica para justamente julgar essa informação. Mas os trechinhos, né, que a gente destacou lá no texto, eles já são suficientes para nos dar a resposta sem precisar olhar a tabela periódica como um todo. Tá? Mas eu vou fazer um mapeamento bem rápido da tabela periódica, bem simplesinha, só para a gente poder justificar essa resposta aqui. Tá? Mas a resposta correta, no caso, seria mesmo grupo, né, letra C, mesmo grupo, né, porque eles têm propriedades semelhantes, trecho que a gente destacou no texto principal. Mas como tabela periódica, a gente tem que levar em consideração que ela tem uma estrutura, só um desenho, só um esquema bem simplesinho dela, tá? Só para a gente localizar aqui o que é importante. E a tabela periódica é dividida
em subníveis de energia, né? Então aqui, pela distribuição eletrônica, S, P, aqui no meio D, né? E daqui sai um grupinho, né? Que é o grupo F, tá? Então aqui está o nosso grupo F. Tá, deixa eu só desfazer aqui, peraí. Vou pôr aqui fora, tá? Então aqui está o nosso grupo F, fora da tabela periódica, né? Está embutido aqui dentro, mas fora, né? Aqui em volta, S e P são os nossos elementos representativos, né? O grupo de dentro aqui são os elementos de transições, né? São os metais de transição. No caso aqui, transição externa, né? O D, transição externa, e transição interna, o grupo F, tá? Primeiro, aonde que eles estão localizados na tabela periódica? Eles estão localizados aqui na quinta família, tá bom? Então isso aqui talvez você não saberia durante a prova, né? Ou a não ser que você já tivesse familiaridade com o elemento químico, talvez você não saberia disso. Então você teria que fazer a distribuição eletrônica para localizá-los ali na quinta família da tabela periódica. Mas isso é suficiente para você perceber que lá no texto, quando ele fala de apresentarem propriedades semelhantes, só tem um jeito de acontecer isso. Eles precisam ter algo em comum. Eles têm que pertencer ali ao mesmo grupo, né? A mesma família na tabela periódica. E só pelo fato dele ter escrito essa informação no texto acima, você não precisaria saber essa tabela inteira e nem lembrar a distribuição, o diagrama, né, de Linus Pauling. Apenas você poderia responder direto, simplesmente olhando a informação de propriedades físicas e químicas semelhantes. Então a resposta, mesmo grupo, pois ambos estão no grupo 5, né? Seria a família 5, né? E apresentam propriedades semelhantes, tá bom? Então fica essa dica importante, tá? Nem sempre você precisa saber a tabela periódica de cor, é importante saber a estrutura, saber a configuração dela, saber o que tem por trás dela, mas é importante saber também o que define a tabela periódica que a gente tem aí como referência. Ela é criada com base em propriedades semelhantes de cada elemento que ali está, tá bom? Então, aqui a gente fecha, né, a nossa parte de química. Eu vou comentar com vocês duas questõezinhas de física, tá? Temas cinemática e tema energia mecânica, tá bom? No tema cinemática eu trago uma questão mais clássica, uma questão mais, assim, aquele modelo de questão 2020, assim, que caiu há um tempo atrás aí, pareceu ser uma questão difícil, mas na verdade ela tem uns atalhos ali que ajudam a gente a chegar nessa questão, tá bom? Então, a primeira questão nossa é uma questão de cinemática de 2020 e a proposta dela foi o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figurinha. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Isso vale para todas as separações que aqui estão, tá? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante, de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Mais uma vez, o Enem cobrando conversão de unidades. A partir daí, prossegue com velocidade constante e você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Pois bem, vamos na sequência. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então, eu vou montar a solução desse exercício tentando assim, priorizar o caminho mais simples possível para a gente chegar na resposta. Mas tem uma dica importante sobre a prova do Enem. Quando uma questão como essa, que teoricamente é uma questão mais longa, que abrange bastante cálculo, né, o Enem faz algumas jogadas interessantes. Isso acontece nem sempre, mas acaba acontecendo de vez em quando e ajuda bastante o aluno. É que é o seguinte: se você observar as alternativas A, B, C, D, E, I, perceba que a primeira resposta, todas elas são diferentes. Ó, a alternativa A diz que o primeiro tempo do semáforo é 20 segundos.
Na alternativa B, ele fala que é 25, depois 28, depois 30 e depois 35. O que implica isso? E por que essa dica é importante? Porque na prova do Enem, se você soubesse calcular o primeiro processo, o primeiro tempo do primeiro semáforo, você teria a resposta praticamente pronta. Você não precisaria calcular o restante. Eu vou analisar com vocês a questão inteira, fazendo passo a passo. Mas nesse caso, se eu descobrisse, por exemplo, que o tempo é, 25 segundos, eu já mataria as questões, eu já ganharia tempo para poder resolver outros exercícios. Né? E tempo na prova do Enem, assim como qualquer vestibular, tempo é precioso. Né? Então, vamos para a solução desse problema da forma mais simples possível. Tá? Então, eu vou usar aqui só as referências O, A, B e C. Tá? O que a gente tem de informação nesse texto? Cada intervalo entre O, A, B e C tem 500 metros. Então, vou fazer só do primeiro trecho. Então, aqui a gente tem 500 metros de distância. Só que tem uma regra lá no texto que diz que o semáforo O abre, o carro começa a acelerar, ele vai atingir a velocidade máxima dele de 72 km por hora, que convertidos para metros por segundo dá 20, esse dado é importante, já que nós falaremos sobre ele, tá? E quando ele chegar a 100 metros do semáforo A, ele vai ter que ficar verde. Os outros continuam vermelho. O carro continua avançando agora sempre com velocidade constante. Quando ele ficar a 100 metros do semáforo B, aí o semáforo B abre e fica verde. Mas o C continua vermelho. E ele vai continuar avançando, avançando. Quando ele chegar a 100 metros do semáforo C, aí o semáforo C abre. Então eles vão abrir em forma sequencial. A gente tem que calcular, na verdade, só 2 trechos, que é suficiente para a gente responder o exercício inteiro. A primeira parte importante, vou fazer aqui embaixo, a velocidade de 72 km por hora, se dividido por 3,6, ele transforma esse valor em metros por segundo. Então a velocidade aqui, 20 metros por segundo, tá? Outra informação importante é que esse carrinho ele partiu do repouso. Então sua velocidade inicial ali seria 0 metros por segundo. E a terceira informação importante é que a aceleração do carro ali vai ser sempre 1 metro por segundo ao quadrado. E com esses dados a gente já consegue fazer, né, a primeira parte do exercício. Como ele vai estar acelerando, a gente tem que calcular por movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente tem que aplicar as funções de movimento variado. Nesse caso eu poderia usar duas. Uma para calcular o tempo que ele está acelerando, para depois ele ficar constante. E a segunda eu vou usar para calcular quantos metros ele anda nesse processo de aceleração. Então eu vou ter que fazer os dois, né? E aí eu consigo saber aonde o carro vai parar de acelerar. E só daí eu vou descobrir aonde o carro vai estar nesse percurso. Então, dando sequência, vou fazer só uma separação aqui, tá? Então, a primeira equação que eu vou usar é a equaçãozinha V igual V0 mais AT. E essa equação vai permitir eu calcular a partir da velocidade inicial, final e aceleração, eu vou descobrir o tempo que ele fica acelerando no processo. Então, como ele vai atingir a velocidade máxima de 20, ele partiu do repouso. Então, a primeira velocidade aqui é 0, a aceleração é 1, e o tempo a gente não sabe. Aqui, como vai ficar 20 dividido por 1, então ele vai precisar de 20 segundos para acelerar. Só que nesse momento, eu não sei aonde ele está. Eu só sei que ele acelerou 20 segundos. Ele pode estar antes de A, depois de B, a gente não sabe ainda. Então essa informação ainda ela é preciosa, mas ela, por enquanto ela não me disse quase nada, tá? O segundo cálculo que eu vou fazer com vocês é utilizar uma outra função, que é a velocidade, ou a equação de Torricelli, para calcular com qual velocidade ele tem após esse tempo de aceleração. Então eu vou usar velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço, o deslocamento do veículo. Como ele atingiu 20, então aqui fica 20 ao quadrado. Ele partiu do repouso, então aqui 0, isso aqui some. A aceleração é 1, então fica 2 vezes 1. Deixa eu só desfazer aqui, peraí. 2 vezes 1. E o deslocamento a gente ainda não sabe, tá? 20 ao quadrado nos dá 400. E 400 dividido por 2 nos dá um deslocamento de 200 metros.
Então a gente já descobriu que ele deslocou 200 metros enquanto ele acelerava. Pronto. Com esses dois dados, eu já consigo responder muita coisa sobre esse exercício, tá? O que é importante nesse momento? A gente já sabe que se ele percorreu só 200 metros, ele ainda está antes do semáforo A. E ele ainda está antes da referência, porque a referência seria um ponto qualquer aqui, ó, que fica a 100 metros do semáforo A. Então a gente tem uma margem para trabalhar com 400 metros de distância entre O e a linha aonde o semáforo A vai ficar verde. Então 200 metros, ou seja, metade dele já foi preenchida. Então a primeira metade aqui, ó, já foi preenchida, 200 metros. Então nos resta ainda 200 metros que agora ele vai fazer com velocidade constante. Então nesse momento, agora é mais simples de responder o problema. Se ainda falta 200 metros para ele chegar no ponto de referência e agora ele está em movimento constante, o cálculo agora é super simples. Eu uso assim, ó, velocidade é deslocamento sobre tempo. E aí, deixa eu só deslocar aqui para cima. Tá? E aí, nesse cálculo, a velocidade agora é sempre 20. O deslocamento agora é 200. E o tempo que está faltando ali a gente não sabe, que é o tempo desse percurso aqui, ó. Como aqui eu vou poder inverter, eu vou chegar nesse cálculo aqui, ó. Tempo é igual a 200 dividido por 20. E aí eu concluo que ele gastaria ali 10 segundos. Opa! Ele gastaria 10 segundos. Pronto, isso aqui já é suficiente para eu localizar a resposta do exercício. Porque ele gastou 20 aqui e 10 aqui. E aí ele chegou neste ponto de referência. Então o primeiro tempo deste problema é 30 segundos, o que valida para a gente a alternativa D de dado. Tá? Só que tem um detalhe importante. Eu teria como calcular o resto? Teria, tá bom? Eu só precisaria usar agora o movimento uniforme. O que ele vai fazer agora daqui para frente? Ele vai andar agora sempre 500 metros, porque ele vai sair daqui e vai andar 500 metros até essa linha aqui, faltando 100 metros para chegar em B. Como o total agora são 500 metros para cada percurso de semáforo, é só fazer de novo, ó, velocidade é deslocamento sobre tempo, então ΔS sobre ΔT. A velocidade agora é sempre 20. O deslocamento agora são 500 metros entre cada um dos semáforos, né? E o tempo a gente não sabe. Se eu trocar esses dois, 20 com T, eu vou ter 500 dividido por 20. E aí eu vou ter aqui 25 segundos para cada trecho faltante. Então são 25 segundos até esse ponto. E são mais 25 segundos até esse ponto aqui, ó. E aí totalizando 30 mais 25, 55, valida o segundo tempo. E 55 mais 25 valida o terceiro tempo, 80 segundos. A resposta certa seria a nossa letra D de dado. Questão longa, uma questão bem trabalhosa no sentido matemático dela. Mas, como eu disse, o Enem permitiria que você conseguisse resolver esse probleminha ali só fazendo o primeiro cálculo, tá bom? E para a gente fechar nossa aulinha, uma última questãozinha de mecânica, no caso aqui de energia mecânica, né? Essa proposta agora, ele faz o seguinte, ele trabalha, a ideia é assim, ó, ele é de 2012, da segunda aplicação da prova do Enem, tá? Ele propõe um automóvel em movimento uniforme, anda por uma estrada plana quando começa a descer uma ladeira na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade constante. Detalhes importantes, ele disse, ó, velocidade constante, tá? Então ele está descendo uma ladeira com velocidade constante. O que isso significa? Que ele não está ganhando energia cinética, porque se ele está descendo, ele deveria ganhar a velocidade, porque está perdendo altura. Só que nesse caso, ele não está ganhando velocidade. Isso é um fato importante. Mas ele propõe assim, ó, durante a descida, o carro, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Então, eu vou fazer uma análise geral para poder apresentar para vocês a resposta dessa questão. O que está acontecendo aqui é o seguinte,
A gente vai trabalhar com a ideia de que esse carro ele está descendo uma ladeira e quando ele desce uma ladeira, ele reduz a altura dele em relação ao referencial lá de baixo. E a energia associada à altura chama-se energia potencial gravitacional. Então, se o objeto estiver descendo, ela estaria perdendo energia potencial gravitacional e estaria transformando isso em outra energia, por exemplo, energia cinética, fazendo o carro ganhar velocidade. Isso só não vai acontecer quando o sistema não for perfeitamente conservativo. No caso aqui, o carro estaria descendo, perdendo altura e não ganhando velocidade. Então quer dizer que a cinética permanece constante, a potencial diminui, porque quanto mais ele desce, menos altura ele tem em relação ao solo, e essa energia mecânica ela está sendo dissipada, porque se não está virando velocidade, é porque alguma outra coisa ela está virando. Está dissipando ali pelos atritos, pela resistência do ar, né, o contato do veículo com o chão, o arrasto do ar em relação à aerodinâmica do próprio veículo, e por esse motivo essa energia mecânica não é conservada nesse momento. O que valida para a gente das respostas das propostas do Enem, ela valida a alternativa D, que diz assim, ó, a energia mecânica diminui, porque ela não está sendo conservada, pois a energia cinética se mantém constante, pois a velocidade não está aumentando, tá? Mas a energia potencial gravitacional ela está diminuindo. Isso quer dizer que ele está perdendo altura e por este motivo ela está dissipando energia, tá bom? Meus queridos, foi uma visão rápida, bem geral sobre o Enem, mas com temas super importantes das 3 áreas de CNT. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado muito vocês nessa trajetória. Estamos todos torcendo para o sucesso de vocês. E agora eu vou chamar para vocês o professor Daniel de Matemática, que vai dar um show aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, aquele abraço e sucesso na trajetória. Bom? Olá, pessoal. Espero que todos e todas vocês estejam bem. Agradecer ao professor Luciano pela aula muito bem dada. E aí agora a gente vai para o segmento com a aula de matemática, já vê algumas questões importantes que caem com bastante frequência no Enem e que seja uma atividade bastante produtiva para todo mundo. Então, vamos lá para o nosso quadrinho, voltar para lá? Perfeito, pessoal. Então, a gente vai trabalhar agora ao longo dos próximos 45 minutos essas principais vertentes, que é a geometria e medidas, a parte de álgebra e funções, a parte de estatísticas, e aí nessas 3 primeiras a gente vai fazer a realização de algumas questões e por fim a gente vai dar algumas dicasinhas de interpretação e raciocínio lógico, tá bom? Então vamos dar prosseguimento, indo para a nossa primeira vertente, que é de geometria e medidas, que é essa nossa questãozinha aqui. E a gente observa, vamos dar uma lida, ela fala aqui, a figura representa uma escada com 3 degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas. E nessa escada, os pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais têm formato de um polígono, cujos lados adjacentes são perpendiculares. Os pisos, espelhos e paredes laterais vão ser revestidos de cerâmica. Ele quer a área total a ser revestida. O que eu observo, gente? Eu observo que eu tenho 3 tipos. Eu tenho os meus pisos, eu tenho os meus espelhos e eu tenho essa minha parte lateral. Os pisos, gente, se eu observar, eles são retângulos. E esses retângulos, eles têm 1 por 0,25. Então, essa minha área total de 1 piso, como é um retângulo, a área vai ser o comprimento vezes a minha altura, então vai ser 0,25. E como eu tenho 3 pisos, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, o que vai dar 0,75. Quando eu falo dos espelhos, os espelhos eles também são retângulos e eles têm esse 1 metro aqui também e eles têm a minha altura de 0,2. Então, a minha área total, ela vai ser, por ser um retângulo, também vai ser a multiplicação da base vezes a altura. Então, vai ser 0,2.
vezes 3, porque eu também tenho 3 espelhos na minha figura. Então vai dar 0,6. E a minha lateral, ela requer um pouquinho mais de atenção, porque ela vai ter esse formato aqui, mais ou menos. Aqui. Só que se eu observar, eu posso fazer uma divisão dessa parte lateral da seguinte forma. Assim, opa, minuto. Ela vai ficar assim e assim. Então eu formo três retângulos. O primeiro retângulo vai ter 0,6, opa, um minuto, botei na borracha. Ele vai ter 0,6. O meu segundo retângulo vai ter altura de 0,4. E o meu terceiro retângulo, ele vai ter altura de 0,2. E esses meus comprimentos aqui, deixa eu pegar aqui, dar uma subidinha para a gente poder continuar o nosso cálculo. Eles vão ter, aqui tudo vai ser 0,25. Aqui também e aqui também. Então, essa minha área total, ela vai ser o seguinte, ela vai ser 0,6 vezes 0,25 mais, aí eu vou aqui para baixo, 0,6 mais 0,4 vezes 0,25 mais 0,2 vezes 0,25. E aí, pessoal, eu vou ter que, depois de fazer essa soma toda, que vai dar aproximadamente 0,3. Eu vou fazer as multiplicações, depois fazer a soma, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Porque se eu observar, eu também tenho duas partes laterais. Então isso aqui vai dar 0,6. Com isso, eu tenho que a minha área total, ela vai ser a soma dessas minhas três áreas. Esse 0,75, esse 0,6 e esse 0,6. Daqui eu tiro, então, que a minha área total vai ser igual a 1,95 metros quadrados. Então, com isso, eu chego que o nosso gabarito vai ser, vai ser a letra E, de esperança. Tá? Essa é uma questão que trata mais da parte de áreas, então agora a gente vai trabalhar muito uma questãozinha que trata da parte de volume das minhas figuras, que é essa aqui. E aí ela fala que em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e com as dimensões indicadas na minha figura. Esse silo fica cheio e transporte os grãos, ele é feito por caminhões de carga com capacidade de 20 metros cúbicos. Basicamente, ele quer saber o número de viagens que esse caminhão vai precisar fazer. Ok, pessoal. Então, indo para o meu cálculo do meu volume, deixa eu apagar aqui. Indo para o cálculo do meu volume, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o volume do meu cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado, vezes a minha altura, que dá 12. Isso somado com o volume do meu cone, que é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado, o raio também vai valer 3, então 3 ao quadrado, vezes a minha altura, que também vale 3. Aí eu observo que eu posso cortar aqui esse π com esse 3, e eu chego que o meu volume, a parte do cilindro, vai valer 324, e a parte do cone vai valer 27.
Daqui eu vou chegar, então, que o meu volume total vai valer 351 metros cúbicos. E aí, dá uma pequena subida aqui. O que eu observo, pessoal? Esse é o volume dos meus silos. Agora eu vou ter que dividir pelo volume de um caminhão. Então, se eu fizer essa minha divisão, 351 dividido por 20, eu vou ter a quantidade de viagens que vão ser necessárias. Essa divisão vai dar 17,55. E aí, pessoal, aqui cabe uma atenção especial. Peço que vocês olhem para mim para a gente conseguir trabalhar. Esse número que a gente chegou, ele é um número quebrado. E aí a gente percebe que eu não consigo fazer 17,55 viagens. Paralelamente, eu observo que se eu fizer 17 viagens apenas, ou seja, se eu arredondar esse valor para baixo, eu não vou conseguir levar todo o volume necessário, porque vai sobrar esse 0,55. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o meu processo de arredondamento para cima. Então, eu não posso considerar esse 17,55 como 17 viagens, e sim como 18 viagens. Então, voltando aqui para o nosso quadro, eu tenho que fazer esse arredondamento para que sejam necessárias 18 viagens. Então, essa é a minha resposta final. Gabarito é a letra D de Daniel. Tá? Vão ser necessárias 18 viagens para o transporte de todo esse volume. Ok, gente, vamos lá para a nossa próxima questão, tá? Eu vou ler aqui com vocês, pegar o nosso marca-texto. Ela fala de um inseto que percorreu sobre a superfície de um objeto em formato de um prisma reto ABCDEFGH, e ele vai fazer esse trajeto aqui, na ordem que foi apresentado. Ele quer a projeção ortogonal. E aí, pessoal, eu peço de novo atenção aqui em mim, para a gente conversar rapidamente o que seria essa questão da projeção ortogonal, tá bom? Essa projeção ortogonal, pessoal, seria basicamente como que esse movimento, ou como que o movimento ou o objeto é visto de cima. Então, ele dá esse deslocamento nessa ordem, A, X, Y, G, F, E, X, G, E. Ele quer saber como esse deslocamento vai se dar olhando-se de cima. Então, para isso, vamos primeiramente entender como ficaria essa figura vista de cima. Então, para isso, vamos voltar aqui para o nosso quadro. E eu vou subir um pouquinho, para a gente conseguir ter um espaço interessante. E eu vou desenhar aqui o meu retângulo. Porque eu observo que esse prisma, quando visto de cima, aqui, ele vai ser um retângulo. E aí, se eu observar, aqui eu vou ter... Opa, deixa eu voltar aqui para a caneta. Aqui eu vou ter A, aqui B, C e D. Só que se eu observar também, gente, se eu voltar aqui rapidinho para cima, eu também vou ter E, F, G e H da seguinte forma. O meu E vai ficar aqui. Aqui eu vou ter o meu F. Aqui o meu G. E aqui o meu H. Além disso, se eu olhando de cima, os pontos F e B vão ficar alinhados... Opa, aconteceu? Os meus pontos F e B vão ficar alinhados também com o meu ponto X. E o ponto C e E vai ficar alinhado com o ponto Y. Agora, com isso, vou até fazer o trajeto com marca-texto. Então, ele sai de A e vai para X. Então, na minha projeção, vai ser esse caminho aqui. Depois, ele sai de X e vai para Y. Então, ele faz esse trajeto aqui. Depois, ele sai de Y e vai para G. E aí, eu observo que, quando ele sai de Y e vai para G, eu não tenho um deslocamento na minha projeção, porque esses pontos estão alinhados. Então, eu não tenho mudança na minha projeção. Depois ele vai de G para F, então ele volta esse caminho aqui, então também não tem modificação. Depois ele vai de F para E, então também não tem modificação.
De E para X, então eu volto na minha projeção, então ainda não tenho essa modificação. De X eu vou para G, então eu também não tenho. E por último eu vou de G para E. Aí eu tenho esse deslocamento aqui de G para E. Então, pessoal, no caso, a minha projeção vai ser esse meu triângulo retângulo, que está muito bem representado pela letra D de Daniel também, tá, gente? Então, agora eu peço rapidinho aqui olhar para mim, para a gente trabalhar, para a gente só, antes de ir para a minha próxima sessão, esses são os 3 principais tópicos que caem na parte de geometria. É a parte de área, é a parte de volume e a parte de projeções ortogonais, tanto de objetos quanto de movimentos, tá? Então, são 3 tópicos bem importantes a gente conseguir trabalhar, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima sessão, que a gente vai falar de álgebra e funções, tá bom? E aí, para fazer essa parte de álgebra e funções, eu tenho a seguinte lógica. Essa primeira questão vai seguir assim. Ela fala de uma empresa E, que fornece linhas de telefone para celulares da companhia X, de 2 de seus funcionários. 1 e 2, eles usam em média 170 minutos e 195. O plano tem uma linha de franquia de 90 minutos, ou seja, minutos grátis, e um custo de 20 centavos por minuto adicional e um custo fixo de R$30 mensais. E aí, ela lançou novos planos que podem baratear o custo da empresa. E com esses celulares ofereceu com os preços mostrados no quadro. Então, eu tenho o meu plano dourado e o meu plano parceria, com a franquia, o custo por minuto e o custo fixo. Ele quer saber, basicamente, sabendo que só pode migrar uma das pessoas, ele quer saber, tendo-se o menor custo possível com os personagens, qual a melhor atitude a ser tomada pela empresa em relação às nossas ofertas descritas. Então, pessoal, de modo a ter o menor custo possível com o pagamento dessas contas, ele quer saber a melhor atitude a ser tomada em relação às ofertas descritas, como eu tinha falado. Então, essa questão um pouquinho mais longa, eu vou ter que colocar aqui um espacinho. Eu vou colocar inicialmente a minha condição atual. Qual é a condição atual, pessoal? Para o meu funcionário 1. Então, aqui eu tenho meu funcionário 1 e o meu funcionário 2, da situação atual. Ele tem um custo fixo de R$30, então 30 mais, isso para os dois, 30 mais. E além disso, eu tenho esse custo variável que é de 20 centavos, então 0,2 vezes 0,2 vezes o que passa da franquia que é de 90 minutos. Então, se um usa 170, ele passou 80 da minha franquia. Se o outro usa 195, ele passou 105 da minha franquia. Daqui eu chego que os valores iniciais vão ser de 46 e 51 reais. Ok, essa é a minha situação atual. Agora, eu vou ter que começar a falar do meu plano dourado. Então, vamos para cá um pouco para a esquerda. Falar do meu plano dourado. Na mesma lógica, fazendo o cálculo dos funcionários 1 e 2. Então, pessoal, o plano dourado da franquia é de 120, como a gente pode observar. Como o funcionário 1 usa 170, vai ter o custo fixo de 20 mais o custo variável de 0,22 vezes o que passa da franquia, que no caso vai ser 170 menos 120, que vai ser 50. Para o 2, eu tenho o mesmo custo fixo, mais o 0,22 vezes o que passa da franquia, que no caso vai ser de 100 um minuto, pessoal. A minha franquia é de 195, é de 120, então 75. Ao vivo é assim mesmo. E aí, pessoal, para o plano dourado, eu vou ter os valores de 31 e do funcionário 2 vai ser de 36,50. 36,50.
50. Agora, pessoal, eu vou para o meu plano parceria. Então, vou ter que agora colocar aqui as informações do plano parceria. Na mesma lógica para os funcionários 1 e 2. Ok. O custo fixo é de 15, então vai ficar 15 mais para os dois. 15 mais para os dois. Eu tenho meu custo variável, que é de 0,25. E aí eu tenho uma mudança também na franquia, que é de 110 agora. Então, o que vai passar da franquia para o funcionário 1 e 2 vai ser 60 e 85. 60 e 85. Com isso, eu vou chegar aqui, esses meus valores vão ser de R$30 para o funcionário 1 e 36,25 para o meu funcionário 2. Aí, pessoal, eu tenho que começar a analisar os meus casos. Vamos ver se eu consigo descer mais um pouquinho, que agora eu vou ter que analisar alguns casos. Pronto. O meu caso 1 e o meu caso 2, eu vou ter um total de 4 casos a serem analisados. O caso 1, pessoal, seria o funcionário 1 ir para Dourado. Então, eu vou botar aqui, ó, F1, ir para o plano Dourado. O 2 seria o meu funcionário 1 ir para o plano Parceria. O meu caso 3 seria o funcionário 2 ir para o plano Dourado. E o caso 4 seria o funcionário 2 ir para o plano Parceria. E aí, pessoal, para cada um desses casos, eu vou fazer a soma, considerando essa mudança aqui e o outro caso, e o outro funcionário mantendo-se original. Então, para o caso 1, essa soma vai dar R$82. Para o caso 2, vai dar 82, 81 no meu caso 2. O meu caso 3 vai dar 82,50. E o meu caso 4 vai dar 82,25. Como eu quero a melhor solução, ela vai ser a mais econômica. A mais econômica é a que tem a menor soma, ou seja, seria o funcionário 1 ir para o plano Parceria, que é o que está no nosso gabarito letra B de Brasil. Ok, gente, era isso. Vamos agora para a nossa próxima questão, que agora já vai ser um pouquinho mais curta, garanto para vocês. E ela fala o seguinte: no espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio. Produza mais cálcio, e como o mineral não é usado, o corpo expele, fazendo que os ossos diminuam de tamanho. E aí um dos ossos que sofre redução é o fêmur, e antes de ir para o espaço, esse tamanho é de 50 centímetros. Pessoal, ele dá um gráfico que a gente consegue observar, que ele fala exatamente desse decaimento do tamanho do fêmur com o passar do tempo. E o que a gente observa, gente? Isso se trata de uma questão de função do segundo grau. Então, essa queda aqui, ela vai continuar. Ela vai meio que seguir. Então, eu observo que isso acaba sendo algo proporcional. E eu consigo, consequentemente, eu vou até fazer na própria imagem, que eu acho que vai ficar até mais fácil da gente entender. Eu consigo, então, aqui, basicamente, fechar alguns triângulos da seguinte forma. Eu tenho esses dois triângulos aqui. E aí, eu vou transpassar eles para aqui, como eles ficariam. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido aqui. Algo mais ou menos assim. Então, o que eu observo, gente? Eu observo que eu tenho um triângulo. Eu observo que aqui eu tenho uma variação de 2 anos.
E aqui eu tive mais uma variação de 2 anos. E o que eu observo, gente? Eu observo que aqui era de 50, o tamanho original do meu fermo. Passados 2 anos, ele foi para 48,5. Ou seja, eu tive essa variação aqui que foi de 1,5. Então, o que eu observo, gente? Se com esses 2 anos eu tive essa variação, essa queda de 1,5, passados mais 2 anos, eu vou ter uma outra queda de 1,5. Só que agora, a partir do meu 48,5. Então, para saber o tamanho após 4 anos, eu tenho que fazer 48,5 menos 1,5, que dá 47, que é efetivamente a minha resposta final. O gabarito é a letra D de Daniel. Ok, gente? Vamos para a nossa próxima questão aqui, por gentileza. E aí eu peço foco aqui para mim rapidinho, só para a gente conversar, para fechar essa partezinha de álgebra e funções, tá? A gente trabalhou até agora uma questão que falou de função no primeiro grau, que foi essa questão mais extensa que a gente trabalhou, que foram vários cenários. E essa agora a gente falou uma questão de proporcionalidade também ligada à função do primeiro grau, que é uma função que uma das características dela é ser um segmento de reta, tá? Quando a gente está falando de funções, os 2 principais tipos de funções que temos são essa função linear, que foram os focos das nossas 2 primeiras questões, e uma outra situação que cai muito é a da função quadrática, ou função do segundo grau, que é a função que tem como característica ser uma parábola. E dentro desse cenário da função do segundo grau, cai uma temática muito específica, que é a temática do vértice. Tá? Então, vamos voltar aqui para o quadro para a gente falar rapidinho do que seria essa temática do meu vértice. Seria basicamente isso. A gente sabe que as funções, elas podem ter, as funções quadráticas no caso, elas podem ter esses 2 formatos aqui. E o meu vértice, gente, ele é o ponto máximo ou mínimo da minha função. E esse ponto máximo e mínimo, ele tem algumas fórmulas específicas, que seriam a minha formulazinha do x do vértice, e aí eu vou colocar ela aqui em cima, o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a, e eu tenho a minha formulazinha do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ah, professor, quem é A, quem é B, quem é C? Aí a gente tem que lembrar da minha função do segundo grau, que tem essa carinha aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ela tem essa carinha aqui, e aí daqui que eu tiro quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C. E as questões de vértice, pessoal, aí eu peço atenção rapidinho, a volta atenção aqui para minha fala. Essas questões de vértice, elas normalmente são de fácil identificação. Aparecem palavras que são muito fáceis de a gente conseguir identificar, como, por exemplo, o máximo, o mínimo, o maior, o menor. Quando a gente identifica uma questão de função do segundo grau, que a gente consegue identificar efetivamente pela presença de uma equação de segundo grau, como a gente vai ver nessa questão a seguir. E existe, paralelamente, essa questão também dessas palavras máximo, mínimo, eu consigo fazer essa identificação. Então, vamos ler a questão. Ela fala de uma empresa de chocolate, consultou o gerente de produção e verificou que eu tenho 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, e elas estão aqui. Analisando as tendências, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de venda da empresa verificou que o lucro L de venda de barra é expresso por essa função. Olha, gente, observem essa minha função aqui e me diz se ela não é muito parecida com essa aqui. Eu identifico que eu tenho uma função de segundo grau, então. O meu X, ele representa o preço da minha barra de chocolate. Ele fala que a empresa vai investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, qual a barra que deve ser escolhida? E aí, gente, o que eu tenho que fazer?
Eu identifiquei que é uma questão de função de segundo grau e ela tá falando aqueles termos, maior lucro. Então eu tenho que saber se eu uso o meu x do vértice ou o meu y do vértice. Nesse caso, pessoal, eu percebo que ele está querendo achar o preço da barra. E o preço da barra, ele deixou claro aqui que é o meu x. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular o meu x do vértice, que a gente viu pela formulazinha que vale menos b sobre 2a. E aí, muita atenção, pessoal, quando a gente está tratando desses cálculos por causa da questão do sinal. O meu b, eu observo que ele vai ser aqui, ó. Ele é quem acompanha o x, então ele é 14. Então vai ficar menos 14. E o 2a aqui vai ficar 2. E o a, eu observo que é quem acompanha o x ao quadrado. Então ele vai ser menos 1. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 1. Pessoal, isso vai ficar menos 14 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. E o 14 dividido por 2 vai dar 7, que é um preço, né? Então, R$7. Daqui eu tiro, então, observando os meus tipos de preço, que o R$7 é o da minha barra 4. Logo, ela deve ser a escolhida, fazendo com que o nosso gabarito seja, novamente, a letra D de Daniel. Ok, gente? Então, a gente termina agora essa parte de álgebra e funções e parte para o nosso penúltimo bloco, que é o bloco de estatística. Opa, sem spoiler. Voltamos. E aí, pessoal, presta atenção aqui para a minha fala rapidinho, antes de a gente iniciar as questões de estatística, tá? Estatística, ela é separada em duas vertentes principais, que são as medidas de centralidade e as medidas de dispersão. As medidas de centralidade são basicamente uma forma de eu representar um conjunto de dados a partir de um único termo. Dentro das minhas medidas de centralidade, eu tenho a média, e aí pode ser a média simples, a média que é até utilizada no cálculo de média bimestral no colégio. Eu tenho a minha média simples, eu tenho a minha média ponderada, que é quando eu tenho pesos nos meus dados. Eu tenho a minha mediana, que é quando eu tenho que colocar o meu conjunto de dados em uma ordem crescente e escolher o termo central. E eu tenho a minha moda, que é basicamente o termo que aparece com maior frequência. Essas são as medidas de centralidade, que caem com uma frequência bem considerável no nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Paralelamente, eu tenho as medidas de dispersão, que são principalmente a variância e o desvio padrão. E eu vou me dar o prazer de apenas citar elas, porque elas aparecem com menor frequência quando eu estou tratando de Enem. Aqui, nós escolhemos tratar focando-se nas medidas de centralidade. Então, eu trouxe para vocês uma questão de moda, uma questão de mediana e uma questão de média. E aí, para os que não são muito fãs do cálculo, normalmente as questões envolvendo estatística não têm cálculos muito extensos. É mais uma análise do meu conjunto de dados para chegar em qual é a minha medida de centralidade que eu estou pedindo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, que fala de restaurantes que geralmente se deparam com o problema de definir a quantidade de alimentos a serem preparados para cada dia. E aí o gerente anotou as quantidades de clientes que almoçaram no restaurante durante os 10 primeiros dias do mês. E registrou esse dado, obtendo-se o gráfico que está aqui do nosso ladinho. E aí ele considerou a moda da distribuição das quantidades de clientes que almoçaram no restaurante como uma boa medida para dimensionar a quantidade de alimentos a serem preparados diariamente. E aí ele quer saber o valor da minha moda. Pessoal, a gente tem que analisar efetivamente o gráfico e analisar cada um desses meus dados aqui. Esses são os meus conjuntos de dados, ok? E aí, o que eu observo? Eu tenho que escolher o com maior frequência. O com maior frequência, pessoal, de maneira mais informal, seria o que mais aparece. E analisando esses números, eu observo que o número 94, o 94, ele aparece 3 vezes. Nenhum dos meus outros valores aparece 3 vezes. Então, isso faz com que o 94 seja a minha moda desse conjunto de dados. Seguindo exatamente a lógica do que falamos.
é uma boa forma para você dimensionar essa quantidade de alimentos. Eu represento todo esse período aqui por meio de um número só, que no caso da questão escolheu-se ser a minha moda. Então, como 94 é o número que mais aparece, ele é a moda, então o meu gabarito é a letra D de Daniel. Ok, gente, essa questãozinha foi de moda, vamos para a próxima, que fala mais de mediana, e aí eu já tenho que ter um cuidadinho um pouco maior, tá? E ela fala que o diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. O sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos diabéticos destina seu cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do SUS. Ele dá uma tabela com o número de pessoas portadores dessa diabetes, a forma mais grave da doença, distribuídas nas macro-regiões de saúde de Minas Gerais 2012. E aí ele quer a mediana, ele é bem direto, pessoal, quando eu falo de questões de estatística. Ele normalmente é bem direto na solicitação. Ele quer a mediana desse número de portadores. E aí, gente, o que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho esse conjunto de dados aqui, tá? E aí, um cuidado que eu tenho que ter seria muito no sentido de colocar esses meus valores em ordem crescente ou decrescente. Então, eu vou pegar esses valores aqui, que estão embaralhados, de acordo com a macro-região, e vou colocar em ordem crescente. Então, o primeiro seria o meu 36. Depois do 36, eu tenho o 39. Depois do 39, eu tenho o 45, o 47. Depois do 47, eu tenho 86. Vou aqui para baixo, eu vou para o 110 depois. Depois do 110, eu tenho 128. Eu tenho 153. Depois 186. Depois do 186, eu tenho 255. Depois eu tenho 448. Depois do 448, eu tenho 470. E, por fim, eu tenho o 714. E aí, gente, o que eu observo? A partir do momento que eu coloco esses termos de ordem crescente, eu tenho que escolher o termo central. Aqui eu tenho um total de 13 termos. Então, 13 termos basicamente significa que eu vou ter 6 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu vier do maior para o menor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o meu termo central vai ser o 128, porque eu tenho 6 à esquerda dele e 6 à direita dele. Isso faz com que ele seja a minha mediana. Eu estava querendo fazer o marca-texto. Isso faz com que ele seja o valor da minha mediana. Ele é o termo central após colocar o meu conjunto de dados em ordem crescente. Agora, pessoal, uma coisa que é interessante, e aí eu peço também atenção agora na minha fala aqui, antes de a gente passar para a próxima questão, eu fiz essa colocação de todos os meus dados em ordem crescente para mostrar como seria o processo como um todo. Mas observem que eu não precisava fazer isso de maneira completa. Se eu for colocar, eu sabendo que eu tenho 13 termos no meu conjunto de dados, se eu escrevo os 6 primeiros, eu já sei que o 7º termo vai ser o meu termo central. Então eu poderia só escrever 36, 39, 45, 47, 86, 110, e eu já saberia que o próximo termo, o 128, que é o 7º, seria o valor da minha mediana. Então, eu já conseguiria ter essa certeza e não precisava escrever efetivamente os termos depois do 128, tá? Parece uma dica boba, mas a gente sabe que no Enem a gente lida muito com a questão do tempo reduzido para resolver as questões. Então, é muito importante qualquer estratégia que nós tenhamos para reduzir esse tempo de realização de questão, que a gente entenda e consiga colocar em prática lá
no dia da prova, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa questãozinha de mediana. O gabarito é a letra C de coração. Então, vamos para a nossa última questãozinha, tá? Também de estatística. E ela fala assim, deixa eu colocar aqui. Ela fala que um gerente quis fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas dos 3 últimos anos. Tais receitas estão nesse quadro aqui. A gente tem o quadrinho aqui do lado. E eles são utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, que é o nosso ano 4. Pois a receita esperada para o ano 4, e aí eu vou até dar uma pausinha aqui, porque a partir daqui fica muito importante. A partir daqui, ele fala, a variação do ano 4 para o ano 3 é igual à variância do ano 3 para o ano... Variação do ano 3 para o ano 2, adicionada da média aritmética entre essa variação e a do ano 2 para o ano 1. Então, vamos lá, muita informação, pessoal. Então, eu vou primeiro escrever a variação do ano 2 para o ano 3. Do ano 2 para o ano 3, pessoal, vai ser 7,4, de acordo com a minha tabela, menos 4,2, tá? Essa subtração vai dar 3,2. Beleza. Agora, pessoal, eu vou calcular a variação do ano 2 para o ano 1, que ela vai ser necessária também. Deixa eu apagar aqui que ficou. 2 para o ano 1. Pessoal, do ano 2 para o ano 1 vai ser 4,2 menos 2,2, que é igual a 2, tá? E aí, com isso, eu vou calcular a minha média. Essa minha média, pessoal, que é exatamente a outra medida de centralidade, ela vai ser o 3,2 mais o 2 dividido por 2. Isso aqui, pessoal, vai dar 5,2 dividido por 2, que vai dar 2,6. Agora, vamos subir um pouquinho o nosso quadro, só para a gente entender o processo que é calculada essa minha variação. Ele fala que a variação do ano 4, que eu vou chamar só de V, que é o que eu quero, ela é igual à variação do ano 3 para o ano 2, então ela vai ser 3,2, acrescida da média aritmética, que é esse 2,6, mais 2,6. Então, essa minha variação do 3 para o 4, ela vai ser igual a 5,8. Mas ele não é isso que ele quer. Ele quer o valor nesse último ano. Então, se eu subir só mais um pouquinho aqui, eu consigo fazer esse cálculo. Então, no meu ano 4, vou botar aqui, ó, ano 4, eu vou ter o que está no meu ano 3, que é 7,4, mais essa minha variação, que é de 5,8. E aí, fazendo-se essa soma, eu chego em 13,2, que é efetivamente a minha resposta final solicitada. O gabarito, então, é a letra C de coração. Ok, gente? Então, a parte de estatística é essa, um exercício de moda, de mediana e o outro de média, tá bom? Vamos agora para a nossa última sessão, que é a parte de interpretação. E aí eu peço para que vocês me observem aqui, para a gente dar algumas dicas para a gente fechar essa nossa partezinha do meu aulão. Eu separei 3 dicas para a gente conseguir trabalhar aqui. A primeira seria de lembrar o conceito da formação das alternativas do Enem. A gente lembra que tem que lembrar sempre que, quando é feito o exame, cada alternativa é pensada por algum raciocínio equivocado que o aluno possa vir a ter e chegar naquele valor. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado de possíveis erros que a gente pode ter para não marcar qualquer alternativa só porque a gente chegou no valor que está lá. A outra dica seria eu sempre revisitar as minhas alternativas conforme eu vou desenvolvendo os cálculos, tá? Eu sempre tenho que tomar esse cuidado de andar um pouco, chegar no número intermediário, revisitar a alternativa, ver se já está em algum, para ver se o valor que eu achei já está em alguma das alternativas que eu já posso, por exemplo, eliminar ela, porque não é o meu resultado final ainda. Então é sempre
balancear esse processo de cálculo com o processo também de olhar as alternativas, ver como está o andamento do meu processo. E a última dica que a gente teria seria se atentar sempre à dimensão e à unidade dos meus números. Na matemática do Enem, a gente sempre trabalha de forma muito contextualizada. Então, não existe uma questão puramente para você calcule o valor de X. Existe todo um contexto. E aí, para isso, eu tenho sempre que entender se o valor que eu estou achando faz algum sentido. Por exemplo, se eu estou calculando o peso de um carro e eu achei 5 quilos, isso provavelmente tem algum erro, porque não faz sentido um carro pesar 5 quilos. Ou estou calculando, por exemplo, a altura de uma pessoa e eu acho um valor negativo. Isso não pode acontecer também. Então, esse é o momento que cabe a reflexão e revisitar e verificar algum possível erro que podem ter sido cometido ao longo da trajetória. Ok, gente? Então, considerações finais que a gente tem. Vou passar aqui. Algumas considerações finais são as datas da nossa prova, tá? Prova de redação, língua estrangeira, linguagem, tecnologias e ciências humanas, dia 9 de novembro. E dia 16, os conhecimentos de matemática e ciências da natureza, tá bom? Química, física e biologia. Eu agradeço muito pela atenção de cada um de vocês, tá? Eu passo agora a palavra para a Rafa Palori da MWC para a gente fazer o nosso processo de encerramento, tá bom? Curtiram a aula? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro. Eu sou a professora Loren. E a gente está aqui para agradecer vocês por terem acompanhado essa aula do Enem. Lembrar que vocês fizeram um simulado do Enem na primeira semana de setembro. E aí a gente veio aqui para anunciar os 3 vencedores que tiveram as melhores notas nesse simulado. Vamos aos 3 vencedores. Da Escola Estadual Pedro dos Santos, Cleudiane Silva de Carreiro. Vou fazer um mistério também. Da Escola Estadual Ernesto Penaforte, Letícia Carvalho dos Santos. E da Escola Estadual de Tempo Integral, de Tempo Integral, Radasha Pauline Conegunes de Oliveira. Parabéns. Perfeito. Só um adendo, gente. Escola de Tempo Integral, Governador Melo e Póvoas, tá? Agora é um momento de agradecimentos. Tudo isso aconteceu graças à secretária de Educação do Amazonas, Arlete Mendonça, a secretária pedagógica Georgette Borges, Georgette, e a diretora do DEP, Jane Beth Nunes. E vamos lembrar que ontem teve o dia 1, então quem não assistiu, volte lá no YouTube, assista a aula, que teve os 3 ganhadores também, então caso você não teve o seu nome anunciado hoje, vai que tá ontem e você não viu. E também a gente pode lembrar as datas, como o professor Daniel lembrou do Enem, e a gente deseja para vocês um bom estudo, uma boa prova, né, que todo mundo se dê muito bem, boa prova a todos. Bons estudos! Tchau!